pessoal! Nessa semana nós vamos aprender sobre o servomotor. O servomotor ele é um componente muito usado na robótica, no Arduino, porque ele é um motor no qual a gente consegue controlar o seu funcionamento e a direção ali da sua hélice. Isso serve para várias coisas, como por exemplo, para controlar bracinhos de um robô, por exemplo, ou para fazer trabalhos que envolvam a alteração de ângulos. Isso é bem interessante e ele é bastante usado principalmente na área de aeromodelismo, Então vou mostrar para vocês. O servomotor aqui está na parte básica aqui no Tinkercad e aqui está escrito como microservo, tá? Esse nome também é válido, então pode ser ou servomotor ou microservo. Então esse aqui é o nosso servomotor. Então ele aqui está visto de cima, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente for falar sobre o físico, como é que é ele de lado, as outras dimensões dele. Porque aqui no Tinkercad ele está mostrando a visão de cima, ok? Então como vocês podem ver aqui no servomotor, ele tem uma hélicezinha e essa hélice a gente consegue controlar a posição dela enviando uma programação específica, que a gente vai aprender como é que faz. E para fazer a conexão do servomotor com o Arduino, a gente usa aqui 3 entradas. A gente usa o fio marrom aqui para o GND, que está escrito aqui como solo, que é o terra, O vermelho é onde a gente vai ligar no 5 volts e o laranja é onde a gente vai ligar numa porta digital PWM, tá? Por quê? A gente vai ligar num pino digital PWM porque a gente vai usar aquela propriedade de controle de tensão dessas portas PWM para poder estar variando a informação que é enviada do Arduino para o componente e assim, nesse caso aqui do servomotor, a gente controlar o ângulo que ele vai assumir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aprender a ligar o servomotor ao Arduino. Como o servomotor ele já tem aqui essa estrutura, a gente não precisa estar ligando ele numa protoboard, por exemplo. A gente pode ligar o servo diretamente no Arduino. Vou pegar aqui o Arduino para mostrar para vocês isso. Aqui a gente tem o Arduino, aqui do lado a gente tem o servo. E agora a gente vai fazer as conexões. Tá? Então aqui nesse caso não precisa de protoboard, assim, nesse caso aqui simples, tá? Eu quero também botar um potenciômetro, quero botar um LED, quero botar isso e aquilo. Aí você vai precisar de uma protoboard. Mas nesse caso aqui que a gente está falando só do servomotor, não precisa. Então como eu disse para vocês, o fio marrom aqui, o solo, a gente liga no GND. E não precisa colocar resistor, tá? Nesse caso aqui. Mudar aqui para preto. O vermelho, como eu falei para vocês, a gente liga no 5 volts. Vermelho. Aqui, gente, o fio ficou por baixo, tá? Mas tá ligado certinho aqui na potência, que é o 5 volts. É só vocês clicarem em cima, que dá pra ver. E o laranja é o sinal, que o servomotor vai receber. E aí a gente tem que ligar num pino digital PWM. Vou escolher aqui o pino 3, que tá mais perto. Vou mudar para laranja, que é a cor desse fio aqui também. Então é assim que a gente consegue conectar o servomotor ao Arduino. A gente liga no GND, no 5 volts e no pino digital PWM. São essas 3 entradas. Ok, como é que a gente programa o servomotor? Vamos aqui no código, vou mudar aqui para texto. E o servo, gente, já vou apagar aqui essas partes que já vem sempre, sobre o pino 13. E o servo, ele vai usar uma propriedade que a gente não viu até o momento, que é o quê? O uso de biblioteca. Para que serve uma biblioteca? No Arduino, é costume, em alguns tipos de componente, a gente já ter bibliotecas prontas. Ou seja, alguma pessoa foi lá e já fez um tipo de programação que facilita a utilização do microservo aqui, por exemplo, ou servomotor. Elas servem para facilitar a programação desses componentes. Sem essas bibliotecas, dá para programar o componente, porém a programação fica mais extensa e mais difícil. Aí, usando essas bibliotecas, a gente consegue simplificar o código e programar mais facilmente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou dar um Enter aqui para baixar o Void Setup. E vou aqui nesse símbolo aqui de caixinha com arquivos, vou clicar aqui, que são as bibliotecas, tá? Aqui nós temos várias bibliotecas. A que a gente vai usar nesse momento é a servo. Como diz aqui na descrição, controlando servomotores. É o que a gente quer, certo? Então eu vou clicar aqui em incluir. E aí, quando eu cliquei em incluir, olha o código que apareceu aqui pra gente. Ele inseriu essa biblioteca no meu código e a partir disso o Arduino vai entender que a programação que vem agora
vai estar baseada nessa biblioteca. E aí, para incluir uma biblioteca, a gente tem que escrever dessa forma, ó, hashtag include, aí abre um símbolozinho aqui de menor, né? Servo.h maior que. Então, é assim que a gente consegue inserir uma biblioteca. Se você não quiser vir aqui nesse arquivinho e escolher a biblioteca, você pode digitar diretamente isso aqui que também serve. Depois de incluir a biblioteca, mas antes do setup, a gente tem que dar um nome para o nosso servo motor, tá? Isso é um padrão dessa biblioteca. Para isso, eu escrevo o nome aqui, servo, dou um espaço e escolho o nome para o meu servo motor. Geralmente, o pessoal coloca mais servo, mas você pode colocar o nome que você preferir para o seu servo. É como se a gente estivesse criando uma variável, sabe? Que a gente coloca um nome, a gente digita int e depois dá um nome específico. É mais ou menos isso. Aqui a gente vai estar dando um nome para o nosso servo motor. Então, eu escrevo servo. Em seguida, eu posso dar o nome que eu quiser. Vou colocar aqui mais servo. Geralmente, é esse nome que o pessoal dá nos projetos. Ponto e vírgula. Agora, toda vez que eu for me referir ao meu servo motor, eu vou ter que escrever essa palavra aqui, mais servo. Beleza? Isso é um padrão dessa biblioteca dos servos motores. Então, antes do setup, a gente inclui a biblioteca e dá um nome para o servo motor. O setup é super simples. A gente só tem que indicar para o Arduino onde é que o servo motor está ligado, assim como a gente fazia para os LEDs, para o buzzer, né? E também lá para o potenciômetro, para o LDR, tudo que a gente viu até agora. Nesse caso aqui, mais servo, que foi o nome que a gente deu aqui em cima, mais servo.attach, abre parênteses, 3, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que isso aqui quer dizer, né? Eu estou falando para o Arduino que o meu servo motor, que eu dei o nome de mais servo, ele está, digamos assim, anexado, né? Attach é anexar, no pino 3. Foi isso que eu escrevi aqui. Eu escrevi o nome do meu servo, ponto, anexado no pino 3. Tá? Ele está conectado ao pino 3. É só isso que eu escrevo aqui no setup, tá? E agora, o loop é que a gente faz, né, o servo se movimentar da forma que a gente quiser. Para a gente conseguir controlar essa hélice aqui do servo motor, a gente vai trabalhar com ângulos. Esse servo motor, ele vai de 0 a 180 graus. Então, já dá para a gente puxar aí para a matemática para trabalhar com ângulos. Aqui, no caso, vai de 0 a 180. Existem servos de 360 graus, tá? Mas são mais raros. A gente usa com mais frequência os que vão de 0 a 180. Bom, como é que faz para eu falar para o nosso servo motor virar a hélice para um determinado ângulo? Escreve de novo, mais servo, que é o nome do meu servo, ponto, right. E aqui dentro dos parênteses eu coloco que ângulo eu quero que ele vá. Por exemplo, 90, ponto e vírgula. Eu posso só colocar esse código aqui e mandar o Arduino pedir para o servo motor mudar para 90 graus a hélice dele. Vamos iniciar a simulação? Pronto, então vocês viram que a minha hélice movimentou, ela estava em 0 aqui, foi para 90 graus. Pronto. Tá, e se eu quiser que ele fique, por exemplo, mudando o seu ângulo constantemente? A gente pode colocar aqui um delay, por exemplo, 500 milissegundos, e pedir novamente para ele alterar o ângulo para o valor que você quiser. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 180, colocar um outro delay novamente, e pedir para ele alterar para 0, depois para 90 e ficar sempre assim, né? Vou ficar um outro delay. Vamos ver como é que ficou? Então ele foi, ó, e ficou se mexendo, tá? Então, gente, é só para demonstrar para vocês como é que faz para a gente programar de forma simples o servo motor. Desse jeito que eu mostrei para vocês, a gente consegue colocar aqui qual é o ângulo certinho que a gente quer que ele assuma ali, né? Que ele mexa a hélice para assumir. Mas tem como a gente controlar manualmente essa hélice, por exemplo, usando um potenciômetro, usando um LDR, dentre outros componentes. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.